Olá, galerinha do nono ano! Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 42 e ela tem como objeto de conhecimento diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Questão ambiental, uma questão mundial, o efeito estufa e o aquecimento global. Agora que você já conhece o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Turmas, nesta aula nós vamos falar basicamente sobre efeito estufa, aquecimento global e as consequências do aquecimento global para as mudanças nos padrões climáticos do nosso planeta. A gente vai também buscar entender sobre as necessidades da gente pensar em utilizar fontes de energia consideradas renováveis, portanto, menos poluentes, que agrida menos o meio ambiente. Então, no decorrer dessa aula, eu vou basicamente falar um pouco sobre a questão ambiental global, sobre a diferença do efeito estufa e sobre a relação entre efeito estufa e aquecimento global, e a gente vai buscar entender também quais são as ações que a gente pode adotar para que a gente possa ter ali um meio ambiente mais saudável e diminuir os impactos ambientais de uma forma geral. Mas a gente vai por etapas e, primeiramente, eu gostaria de tratar do seguinte fato. Destacar para vocês por que essa questão ambiental que a gente vivencia hoje, ela é global. Acompanhe aqui comigo. A questão ambiental, ela é global, ela é mundial, porque as atividades humanas e os impactos ambientais não reconhecem fronteiras políticas. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, que uma ação em um determinado país vai ter impacto no ecossistema planetário. Um exemplo, os Estados Unidos ou a China, que são países ali que são conhecidos pela alta emissão de poluentes. Esses países, suas ações ali, não afetam somente eles internamente, o território desses países, afetam o mundo como um todo. Isso porque as ações desses países têm consequência para a dinâmica climática, em todo o planeta, afeta a dinâmica climática em todo o planeta. Por isso a gente costuma dizer que hoje a questão dos problemas ambientais é uma pauta mundial, é uma pauta global, de todo o mundo. E os países precisam, obviamente, deliberar juntos sobre esses problemas. Prosseguindo, a gente observa que a poluição, mudanças climáticas, perda de biodiversidade, entre outros problemas, afetam, de uma forma geral, todo o planeta, e não só o país que está causando esse impacto ambiental. Então, a gente observa que essa questão transcende os limites geográficos, as fronteiras dos países. E isso exige cooperação global para a gente solucionar esses problemas ambientais que têm se tornado recorrentes dentro da nossa sociedade. Enfatizo também para vocês que a globalização é um fator importante nesse processo de intensificação dos problemas ambientais que nós estamos vivenciando enquanto sociedade. Com a globalização, nós entramos no século XXI extraindo cada vez mais recursos naturais do nosso planeta. Então, nós passamos a utilizar, no contexto desse mundo globalizado, mais recursos naturais. Isso porque nós aumentamos a quantidade de produtos, de mercadorias que nós consumimos. Vocês não podem esquecer que as mercadorias, que aquilo que a gente consome, vem ali, são produzidos a partir de recursos naturais. Então, quanto mais eu consumo, mais recursos naturais eu estou consumindo. E se eu consumo muito recursos naturais, mais impactos ambientais eu vou ocasionar para extrair esses recursos naturais. Então, a exploração de grande parte dos recursos naturais são feitas ali de maneira predatória.
Ou seja, nós estamos retirando esses recursos naturais de uma forma predatória, agredindo o meio ambiente e sem sequer pensar em deixar esses recursos para as próximas gerações. Então, nós estamos tirando esses recursos naturais da natureza sem planejamento adequado ou de forma até mesmo ilegal, como acontece, aqui no nosso país com a mineração ilegal em terras indígenas. Temos também, com isso, o aumento da degradação do meio ambiente e o comprometimento das gerações futuras. Isso porque, se a gente não usar os nossos recursos naturais com sabedoria, esses recursos naturais eles faltarão para as próximas gerações. Daí a importância da gente fazer o bom uso desses recursos naturais, sempre pensando no seguinte, que as outras gerações que vão vir, elas vão precisar desses recursos para garantir ali a sua sobrevivência. Pensando também em fazer a extração desses recursos, pensando no bem-estar do meio ambiente, pensando na saúde do meio ambiente de uma forma geral. E a gente tem, neste contexto, um termo chamado de pegada ambiental. E esse termo pegada ambiental, ele trata basicamente de fazer uma espécie de cálculo, de medir o quanto uma pessoa, uma comunidade, ela vai impactar o meio ambiente a partir, por exemplo, do seu estilo de vida. E é isso que a gente vai ver neste momento. Conhecer um pouco mais sobre o que é a pegada ambiental. Acompanhe aqui comigo. Como eu falei para vocês, a pegada ambiental ela é uma medida. Ela mede ali o impacto que uma pessoa, comunidade ou atividade tem sobre o meio ambiente. E a ideia, basicamente, é avaliar o uso de recursos naturais, a quantidade de resíduos produzidos e as emissões de gases do efeito estufa associada ali a uma determinada ação ou estilo de vida de uma pessoa, de uma comunidade ou de uma atividade econômica. Então, a pegada ambiental, ela vem como uma possibilidade da gente medir ali o quanto de impacto ambiental o nosso estilo de vida pode trazer para o meio ambiente de uma forma geral. Falando sobre essa questão do meio ambiente, eu gostaria de tratar com vocês, a partir deste momento, sobre efeito estufa e aquecimento global. Esse momento ele é importante porque a gente vai buscar entender o que é o efeito estufa e vamos buscar também compreender o que é o aquecimento global e como ele acontece. Bem, eu vou começar com o efeito estufa. E atenção, olha, o efeito estufa ele é um fenômeno natural. O que significa dizer, professor? Significa dizer que o efeito estufa ele vai acontecer independentemente da ação humana. Ou seja, o homem não tem nada a ver, não tem ação do homem que pode ocasionar o efeito estufa. Ele é um fenômeno que acontece naturalmente. Iria acontecer com ou sem a nossa presença aqui no planeta, certo? E o efeito estufa, ele é responsável por garantir que a gente tenha um planeta mais aquecido. E o efeito estufa é de fundamental importância foi de fundamental importância para o aparecimento da vida no nosso planeta e para a manutenção da vida no nosso planeta. Isso porque o efeito estufa ele é responsável por manter o nosso planeta aquecido. E como isso funciona? Olha, nós temos um conjunto de gases que ficam ali na nossa atmosfera, os chamados gases do efeito estufa, como, por exemplo, o dióxido de carbono, o CO2, o metano, o vapor d'água, que compõem ali um conjunto de gases que fazem com que o calor que a superfície produz fique mais retido na nossa atmosfera. E é isso que vai fazer com que a gente tenha um planeta mais aquecido. E porque esses gases eles acabam prendendo parte desse calor aqui na superfície. Bem, eu preciso explicar para vocês como esse calor ele vai sendo gerado. Nós temos os raios solares que chegam até o nosso planeta. Boa parte desses raios solares, dessa radiação solar, nem entra na nossa atmosfera. Ela é refletida para o espaço novamente. Mas nós temos uma parte
que consegue entrar na nossa atmosfera e atinge os corpos que estão aqui na superfície. Esses corpos que eu falo são ali as montanhas, as florestas, os rios, os oceanos, as cidades. Esses corpos absorvem essa radiação e transformam essa radiação em energia infravermelha. Essa energia é o calor. Esse calor produzido vem da superfície terrestre e ele aquece o ar atmosférico. E essa camada dos gases do efeito estufa, composta, entre outros gases, pelo CO2, pelo metano, pelo vapor d'água, prende esse calor aqui. E é isso que faz com que a gente tenha um planeta mais aquecido. Para vocês terem uma ideia, se não fosse o efeito estufa, a média ali de temperatura do nosso planeta, a média, tá? Seria de aproximadamente ali em torno de menos 18 graus Celsius. Nosso planeta seria muito frio. E a vida, muito provavelmente, não seria da forma que a gente conhece hoje se tivéssemos vida nesse planeta. Então, o efeito estufa é de fundamental importância. E, professor, então, se o efeito estufa ele é bom, o que é um problema? O aquecimento global. E, professor, o que é esse aquecimento global? Esse aquecimento global, ele acontece quando a gente agrava, através das nossas ações, das ações antrópicas, das ações humanas, esse efeito estufa. Então, quando o homem queima combustíveis fósseis, que libera CO2 para a atmosfera, quando o homem cria gado, que ajuda também a liberar, por exemplo, metano para a nossa atmosfera, a gente tem mais desses gases do efeito estufa. E é isso que faz com que a gente tenha cada vez mais calor sendo preso na nossa atmosfera. Se a quantidade de calor que fica retido na atmosfera aumenta, a temperatura do nosso planeta vai aumentando. E aí a gente tem o aquecimento global. E é o aquecimento global que causa ali as mudanças climáticas. Deu para entender? Então vamos desconstruir essa ideia de que o efeito estufa ele é ruim. Ele não é. O ruim é o agravamento do efeito estufa, que causa ali o aquecimento global, que por sua vez causa as mudanças climáticas. Vou caracterizar melhor para vocês como funciona o efeito estufa e o aquecimento global. Vamos lá. Bem, efeito estufa é um fenômeno natural, já disse a vocês, que ocorre quando certos gases da atmosfera, quais são esses gases, professor? Dióxido de carbono, vapor d'água, metano, retém ali parte do calor emitido pela superfície. Então, esse calor retido é responsável por aquecer mais o nosso planeta. Prosseguindo, a gente tem o homem agravando esse efeito estufa. De que forma? Mandando para a atmosfera mais desses gases capazes de reter o calor. E é quando o homem faz isso, manda mais desses gases capazes de reter o calor, é que a gente tem um problema, certo? Que é o aquecimento global. Isso cria ali um efeito semelhante a de uma estufa, no caso do efeito estufa, né? Por isso o nome efeito estufa, mantendo ali a temperatura da Terra em um nível adequado para a vida de uma forma geral. Como eu falava para vocês, o problema está no fato de o homem mandar mais desses gases poluentes dos gases do efeito estufa para a atmosfera. E como a gente faz isso? Queimando combustíveis fósseis, derivados de petróleo, tipo gasolina, diesel, querosene de avião, dentre outros. Quando a gente queima esses combustíveis fósseis, a gente libera, entre outros gases, o CO2, que é um gás ali que ajuda a reter esse calor aqui na nossa atmosfera. E isso tem aumentado ali, essa queima de combustíveis fósseis, a concentração dos gases do efeito estufa. E aí a gente tem o aquecimento global. E o aquecimento global causa as mudanças climáticas. Olha que imagem interessante nós temos aqui. O nosso planeta dentro de uma redoma, né? E a emissão de poluentes. São esses poluentes aqui, né, que têm os gases do efeito estufa, certo? Prosseguindo, a gente observa o seguinte, que o aquecimento global acontece quando o percentual dos gases do efeito estufa na atmosfera aumenta, né? Quando
aumenta esses gases que contribuem para o efeito estufa, a gente pode ter ali o aquecimento do nosso planeta. A temperatura média do planeta ela vai subindo. Bem, acredita-se que nós já estamos vivenciando as consequências desse aquecimento do planeta através das mudanças climáticas. E isso a gente já consegue perceber, analisando ali a ocorrência de fenômenos climáticos extremos, como furacões mais fortes, ondas de calor que matam pelo continente europeu, por exemplo, secas e enchentes mais frequentes e mais intensas também. Basta a gente analisar a nossa realidade aqui na Amazônia. Já perceberam que as secas, que as cheias intensas, elas têm sido ali mais frequentes? Todo ano, quase a gente tem batido um recorde, ou de seca, ou de cheia, ou das duas. Isso mostra que algo está errado nos padrões climáticos do nosso planeta. E isso, obviamente, tem preocupado, porque um dos efeitos desse aquecimento global é a elevação do nível dos oceanos, que pode ameaçar várias cidades litorâneas e ilhas. Cidades litorâneas, Rio de Janeiro, por exemplo, Nova York e algumas ilhas que são ali afetadas e podem deixar de existir com o aumento, no nível dos oceanos de uma forma geral. Outra consequência está relacionada à alteração na biodiversidade, com possível extinção de muitas espécies, tanto de animais como de vegetais. Essas mudanças na média de temperatura podem levar à extinção de várias espécies, em especial aquelas espécies mais sensíveis e mais vulneráveis a essas mudanças nos padrões climáticos em escala planetária. Mas, para além disso, essas mudanças relacionadas ali, em especial ao clima, pode levar a gente a vivenciar a falta de alimentos, por exemplo, certo? Então, olha só, conforme essas mudanças climáticas elas vão se intensificando, nós vamos tendo ali uma maior ocorrência de cheias, de secas extremas. Algumas regiões elas vão deixando de ser agricultáveis por conta dessas mudanças climáticas. E se as mudanças climáticas estão afetando a atividade de agricultura e pecuária, por exemplo, estão mudando o clima de uma forma geral, isso vai afetar a atividade de agricultura e pecuária. Afetando a atividade de agricultura e de pecuária, a gente pode vivenciar uma escassez na oferta de alimentos. Isso porque aquilo que a gente precisa para se alimentar vem da atividade de agricultura e pecuária. Então, se a gente continuar tendo essas mudanças nos padrões climáticos, a gente pode comprometer, inclusive, o tamanho das áreas onde a gente pode realizar agricultura e pecuária e pode faltar alimentos para a população mundial de uma forma geral. Tenho mais informações sobre, acompanhe aqui comigo. Bem, as mudanças climáticas também podem, como eu falei para vocês, afetar a agricultura e a pecuária, criando ali um cenário que nós chamamos de insegurança alimentar, onde diversas pessoas no mundo podem não ter ali o que comer. Então, esses eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais, fortes secas, eles afetam ali diretamente as áreas destinadas ao cultivo, à agricultura, à pecuária de uma forma geral, podendo reduzir o tamanho das áreas que a gente tem disponíveis para realizar a agricultura e a pecuária. Olha esse gráfico interessante para a gente analisar. No Brasil, por exemplo, o gráfico trata da produção agrícola e áreas de pastagem, que devem diminuir em muitos locais. Olha como vai diminuir aqui no Nordeste do Brasil, que já é uma região de clima semiárido, a área de cultivo para milho, arroz. Temos também em outros locais a redução de áreas de cultivo para arroz, feijão, como é o caso da América Central, no leste da África de milho, de feijão, e também na Nova Zelândia as áreas de pasto, para a carne e para a produção também de leite. Então, conforme vocês podem observar, nós estamos vivenciando uma redução nas áreas tanto de agricultura como também de pastagem. Se temos menos áreas de agricultura e para pastagem, significa dizer
que a quantidade de alimentos produzidas também vai diminuir. Eu tenho aqui algumas informações importantes sobre a seca aqui no estado do Amazonas, que afetou ali mais de 600 mil pessoas. E se vocês quiserem acessar essas informações, basta você mirar a câmera aqui no QR Code que vai aparecer para vocês nesse momento, tá? Então você tem mais informações sobre a seca aqui no estado do Amazonas. Temos também informações importantes sobre os impactos das chuvas intensas no Rio Grande do Sul. Então, se vocês quiserem saber como a chuva afetou a atividade de agricultura e pecuária no Rio Grande do Sul, acesse também o link disponível nesse QR Code. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar para vocês é em relação à necessidade da gente mudar a matriz energética para a gente diminuir os impactos ambientais e também diminuir os efeitos dessas mudanças climáticas, reduzindo ali o aquecimento do nosso planeta. Então, o que a gente precisa fazer? Olha só, nós precisamos utilizar fontes de energia que poluam menos o meio ambiente. E essas fontes de energia que poluem o meio ambiente, que poluem menos o meio ambiente, são as fontes renováveis. As fontes renováveis de energia são aquelas que a natureza pode repor mais rapidamente esses recursos, ou o homem, certo? Como, por exemplo, a energia eólica. Sempre a gente vai ter vento em função da circulação atmosférica. A gente também pode utilizar a energia solar. A gente sempre vai ter radiação solar, então vai ter como produzir essa energia. E todo dia o sol vai nascer em algum lugar e a gente vai ter radiação para produzir energia solar. A gente pode aproveitar também a energia hidroelétrica produzida ali pelas usinas hidrelétricas ou hidroelétricas, como queiram. Essas fontes de energia, embora elas tragam impactos ambientais, mas elas são renováveis e são consideradas menos poluidoras do que as fontes de energia que nós utilizamos predominantemente na atualidade, que são as fontes de energia não renováveis, né? Os combustíveis fósseis, como é o caso, por exemplo, do petróleo, do gás natural, do carvão mineral, que são fontes não renováveis de energia, diferente das que eu citei anteriormente, que são fontes renováveis. Acompanhe aqui comigo algumas informações importantes sobre essas questões relacionadas às fontes de energia. Vamos lá. Bem, o crescimento populacional e urbano tem aumentado ali a produção industrial. E quanto mais a gente aumenta essa produção industrial, mais a gente demanda ali de recursos energéticos, de fontes de energia. E como eu falei para vocês, a gente precisa mudar a nossa matriz energética. A gente precisa usar mais as fontes renováveis de energia. Destaco também para vocês que a gente precisa investir em fontes de energia renováveis, que tem como principal objetivo substituir as fontes convencionais consideradas não renováveis, que são aquelas oriundas ali dos combustíveis fósseis, petróleo e todos os seus derivados, gasolina, diesel, carvão mineral, gás natural, dentre outros. Destaco também para vocês que as fontes não renováveis são provenientes de matérias-primas orgânicas que levam ali milhares de anos para se formar, né, para se decompor e formar essa fonte de energia. Então, são fontes não renováveis porque provavelmente, por exemplo, o petróleo, para a gente ter novamente essas reservas, nós precisaríamos de milhares de anos para que isso acontecesse, certo? Bem, então, como a gente não tem o tempo hábil, né, para a renovação desses recursos, a gente considera ali como recursos não renováveis. Citei para vocês o petróleo com todos os seus derivados. Além disso, a queima desses combustíveis contribui para o aquecimento global, porque o resultado da queima desses combustíveis fósseis é a emissão de poluentes de gases do efeito estufa, tipo o dióxido de carbono. E a gente tem como opção as fontes renováveis de energia, como, por exemplo, a hidrelétrica
ou hidroelétrica, como queiram, que é aquela energia oriunda ali, produzida a partir do deslocamento de um grande volume de água represada, capaz de movimentar ali turbinas, acionar um gerador elétrico e, com isso, produzir energia de uma forma geral. É importante a gente destacar também que a implantação dessas usinas hidrelétricas exige uma ampla extensão de terras para serem inundadas, prejudicando ali os ecossistemas no seu entorno, comprometendo também a existência das populações que vivem ali. Mas ainda assim, os impactos ambientais são menores em relação à queima de combustíveis fósseis. Nós temos também a energia eólica, que basicamente ela é produzida a partir da força dos ventos, capaz ali de movimentar hélices ligadas a uma turbina e acionar ali um gerador elétrico para a produção dessa energia. É uma das principais apostas, né, que a gente tem enquanto sociedade para a produção de energia limpa. Temos também a energia solar. A energia solar é uma energia considerada ali renovável, com impactos ambientais considerados baixos. E ela trabalha a partir da captação do calor, né, da radiação solar, por meio de coletores solares ou painéis chamados de fotovoltaicos. Trata-se de um tipo de energia considerada limpa e renovável. Lembrando que todas essas fontes de energia, mesmo a solar, por menor que seja, ela traz, sim, impactos ambientais. E nós temos outras fontes de energia que não são renováveis, que a gente vai ver a partir desse momento, que não são energias consideradas renováveis, tá? E que trazem muito impacto ambiental. A gente tem a energia nuclear, que é produzida ali em usinas nucleares, e ela é obtida ali a partir da fissão de núcleos de átomos de urânio dentro de um reator. Ela é muito perigosa no sentido de que qualquer vazamento em uma usina nuclear pode levar ao comprometimento de todo o ecossistema e também afetar a população de uma forma muito grave, né, que é provocando a morte das pessoas que podem ser contaminadas por essa radiação de uma forma geral. Temos também as usinas termoelétricas, que a gente já deveria, inclusive, ter aposentado, porque, basicamente, essas usinas termoelétricas, elas consomem ali combustíveis fósseis. Então, você gera energia queimando, gastando combustíveis fósseis, tipo o diesel, que é um derivado ali do petróleo de uma forma geral. Bem, professor, o que a gente pode fazer enquanto sociedade para a gente mudar essa realidade do nosso planeta, onde a gente tem o aquecimento global que tem provocado as mudanças climáticas? Olha, a primeira coisa é mudar a forma como a gente vê os recursos naturais, a forma como a gente utiliza esses recursos e mudar o nosso estilo de vida também, que contribui muito para que a gente tenha essas mudanças climáticas. Mas eu tenho aqui um vídeo que ilustra para vocês aqui, que traz algumas informações importantes sobre essa questão relacionada ao aquecimento global, às mudanças climáticas e como a gente pode ajudar o meio ambiente enquanto humanidade. Acompanhe aqui comigo.
Bem, temos aí um vídeo, né, com reflexões sobre aquilo que a gente pode fazer enquanto sociedade, né, o Estado, né, e nós enquanto sociedade de uma forma geral, e enquanto indivíduos, certo? E a gente precisa, obviamente, ressignificar essa forma como a gente se relaciona com a natureza, a gente precisa repensar naquilo que é prioridade. Nós, enquanto sociedade, nós temos priorizado muito a questão do desenvolvimento econômico, mas a gente esquece que para a gente continuar com o desenvolvimento das atividades econômicas, a gente vai precisar de um local para viver. E se esse planeta que nós moramos perder essa capacidade de ser habitável para nós, seres humanos, e para as outras espécies, a gente vai ter o comprometimento da nossa existência e, muito provavelmente, a gente deixe de existir enquanto espécie nesse planeta. Isso é para a gente pensar. Cada um precisa, obviamente, reformular os seus pensamentos e comportamentos para que a gente tenha ali uma sociedade, um planeta que seja um ambiente saudável e seguro para a gente e para as gerações que ainda virão. Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo desta aula.